Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vindo a você também, minha querida amiga aluna. Eu queria iniciar aqui pedindo perdão pelo atraso, né? Faz uma semana que eu não coloco aula aqui no canal. Infelizmente, durante essa semana eu peguei uma gripe terrível, tive uma recaída de gripe terrível e outras coisas, vários compromissos na escola dos meninos, compromissos na própria empresa. Eu infelizmente não tive condições realmente de gravar essas aulas para vocês, mas aqui estamos nós para a nossa aula número 41 do módulo de Excel e Calc, do módulo de planilhas do curso completo de informática para concurso público aqui no YouTube gratuito, tá? E a gente vai continuar com questões. Eu vou rever rapidamente os gabaritos das questões 109 e 110 e aí a gente vai prosseguir a partir da 111. Faltam com isso 40 questõezinhas para a gente terminar. Acredito que mais umas 5 aulas, se não houver uma questão mais pesada, né? Acredito que em mais 5 aulas a gente conclui o módulo de Excel e já inicia o módulo novo que a gente vai começar, provavelmente o módulo de processadores de texto, provavelmente o módulo de Word e Writer, ok? Depois disso, módulo de Windows para vocês, que são os assuntos que são cobrados na maior quantidade, ou na maior, percentualmente falando, historicamente falando, em maior número nos concursos públicos como um todo, no geral, certo? Então vamos lá para as nossas questões, vou tirar aqui o nosso background. A questão 109 e a questão 110, elas versavam acerca de formatação condicional. Formatação condicional a gente viu no final da aula 40, da aula anterior, tá? Então a gente viu que a 109 está certa, por meio do comando pincel é possível copiar a formatação, essa alteração automática de cor mencionada acima, para outras colunas perfeitamente. É possível se dar um Ctrl+C, Ctrl+C não, Ctrl+C copia o conteúdo. Você copia através do pincel a formatação e replica em outra célula, a formatação condicional vai também. E a questão do número 110, ela fala que a formatação condicional é o comando do Excel que possibilita a alteração automática de cor acima referida. Exato. Quando uma célula altera de cor ou altera de formato, não só cor, né? Não só cor da fonte, não só cor da borda, não só cor do plano de fundo, mas qualquer outra formatação, negrito, itálico, sublinhado, tamanho da fonte, efeito da fonte, qualquer que seja ele, certo? Esse efeito de formatação, se ele acontece automaticamente, alterou um valor na célula, alterou um valor na planilha e de repente aquela célula mudou de valor automático, isso é formatação condicional. Portanto, 109 e 110 estão certas, ok? O enunciado a seguir será utilizado nas questões 111 e 112. Certo? Um engenheiro civil utilizando o programa Excel digitou o número de células B1, C1, D1, E1 e F1. E em seguida, item 1. Na célula D2, a raiz quadrada da soma de todos os números contidos de B1 a F1. E no item 2, na célula E2, ele digitou a célula C1 elevada ao quadrado, certo? Então, a fórmula inserida em D2 é, vamos lá, vamos comigo. Na célula D2, ele quer a raiz quadrada da soma de todos os números contidos de B1 até F1. B1 até F1. Então, vamos começar por trás, né? B1 até F1. Certo? Ele quer a raiz quadrada da soma de todos os números. Então, aqui ele está pedindo uma soma. Então, agora, como é que eu calculo a raiz de uma soma? Isso é muito fácil. Você coloca esse valor aqui da soma dentro da função raiz. Então, a função que calcula a raiz quadrada é a função raiz. A função raiz, eu quero calcular a raiz quadrada de quem? Eu quero calcular a raiz quadrada da soma daqueles números. Então, eu coloco a soma daqueles números como sendo o argumento da função raiz. Portanto, a nossa resposta, letra B, certo? Engraçado, aqui nós temos uma questão interessante. Se você escreve assim, olha só, entenda. Se você escreve de F1 até B1, se você digita isso, o Excel automaticamente substitui para a forma certa. Portanto, se o usuário digitasse a letra C, ia dar no mesmo. Eu considero que essa questão tem duas respostas. Porque a pergunta é, ele digitou, né, a fórmula inserida em D2 bom, essa aqui é a fórmula correta. Agora, essa fórmula aqui não está errada não. Essa fórmula está certa, porque o Excel vai entender esse F1 até B1
transformando de volta em B1 até F1. Portanto, se escrever B ou C dá resultado. Aqui não dá resultado, porque é só a soma entre B1 e F1. Aqui também é a mesma coisa, portanto, o resultado da letra A é o mesmo do resultado da letra D. E não existe essa ideia aqui de B1 igual a F1, não existe, certo? O igual sendo colocado aqui é um comparativo. Esse comparativo B1 é igual a F1, se os valores forem iguais, isso aí resulta em verdadeiro, resulta em verdadeiro. Se elas não forem iguais, isso aí resulta em zero, resulta em falso. Consequentemente, a resposta vai depender de se B1 é igual a F1 ou não. Bom, a resposta oficial, letra B, questão de número 111, letra B, mas a letra C também está certa, a infelicidade de quem escreveu a questão, certo? E aqui, para a gente calcular a célula inserida em E2, porque em E2 eu quero a célula C1 elevada ao quadrado, não tem muito o que fazer, né? C1 elevado ao quadrado. C1 vezes 2 é o dobro, C1 apóstrofo 2 não faz nada, C1 aspas 2 não faz nada, C1 exclamação 2 não faz nada. Ok? Portanto, a resposta é letra C, com certeza. Pronto, essa foi uma questão bem tranquila, bem simples. Vamos prosseguir aqui. Questão de número 113. A questão número 113, considere as células e colunas extraídas no Microsoft Excel 2010 em sua configuração original apresentadas na figura. Então eu tenho aí o seguinte, assinale a alternativa que contém a fórmula que resulta no valor da célula B3. Então qual é a fórmula que vai resultar no que está em B3? B3 tem 6, certo? Alguma dessas fórmulas tem que dar 6. Vamos lá. Que tal? O máximo de A1 até B2. Vamos lá, o máximo de A1 até B2. De A1 até B2, o valor maior é 5, portanto não é essa a resposta, né? O mínimo de A1 até B2, o mínimo de A1 até B2 dá 1, não é essa a resposta. A média de A1 até B2, a média de A1 até B2 não pode ser 6, porque o valor 6 é maior do que o que seria a média. A média seria 1, 2, 3, 6, 5, 11. 11 dividido por 4. 11 dividido por 4 dá 2, quanto? 2,5 é 10, né? 11, 4, 2,75 seria a resposta. Então não é a média. Só pode ser, olha que massa, só pode ser uma das Si. Obviamente, só pode ser uma das Si, né? Então vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Aqui tem o seguinte. Se A1 for menor do que B1, então a resposta vai ser A2 mais B2. Senão a resposta vai ser A2 menos B2. Bom, A2 mais B2. Com certeza isso dá 6, certo? A2 mais B2 também está aqui, certo? Então, a gente tem que saber qual é a fórmula que tem o teste verdadeiro. Por quê? Porque em ambos os casos vai apontar para o valor verdadeiro. Portanto, vamos lá. A1 é menor do que B1? A1 é menor do que B1? Sim, verdade. A1 é maior do que B1? Não. Então, essa resposta, essa função não é a resposta. Essa função aqui é a resposta. Se A1 for menor do que B1, então a resposta é A2 mais B2. A1 é menor do que B1? Sim. Então, A2 mais B2, ou seja, 6. O valor verdadeiro dá 6, a nossa resposta, letra A. Fácil e rápido também, não leva muito tempo. Você identificou isso tranquilamente. Vamos lá, próxima questão, questão número 114. Considere a planilha do Excel em sua configuração original. Eu fico preocupado se eu não já vi essas questões. Ou elas são muito parecidas com algumas que eu já via antes. Sim, essa aqui realmente é muito parecida. Pessoal, eu fico com essa agonia, porque eu acho que a VUNESP ela reutiliza questões em concursos, eu acho. Eu acredito que sim. Pelo que eu pude perceber, é uma reutilização, realmente. Bom, considere a planilha do Excel abaixo. Assinale a alternativa com o resultado da fórmula, realize a soma de B2 até B5, ou seja, B2
até B5, procurando tudo aquilo que for maior do que 20, e os números estão de C2 até C5. Então, os números estão aqui, C2 até C5, ok? Eu não vou nem ler as alternativas, vamos lá. O que é maior do que 20? Maior do que 20 está aqui, pronto. Não está aqui, não está aqui. Então, vai somar o equivalente na coluna C. 5.400, 7.000. Isso aqui dá 12.400 é a resposta. Vamos ver que resposta é essa. Letra A. Letra A, 12.400 está aqui, ó. Ok? Resolvida mais uma, fácil, soma assim, já tínhamos visto algo parecido. Observe a planilha a seguir no Microsoft Excel 2010 em sua configuração padrão. Assinale a alternativa que contém o valor exibido na célula E3, na célula A3, após ser preenchida com essa fórmula aqui. Então, na célula A3, ou seja, aqui, ele quer preencher com essa fórmula. Conte num de B2 até C2. Conte num B2 até C2. Olha só. O interessante é o intervalo. Você não pode se furtar de tomar cuidado com o intervalo. B2 até C2. B2 até C2 inclui apenas essas duas células aqui. Só. Certo? E o que a conte num faz é contar quantos números existem. Ora, aqui existe um número, aqui existem dois números. Portanto, letra B. 2 é a resposta, questão de número 115, ok? Prosseguindo aqui para 116. 116. Considere os seguintes valores de uma planilha do Excel 2010 na sua configuração padrão. 61 na célula A, 5 na célula B1. Oxê, 61 na célula A, mas 61 na célula A, tá errado isso. Eu vou tentar fazer o seguinte, eu acredito que ele quis colocar o seguinte, que ele quis colocar 6 na célula A1, corrija aí, 6 na célula A1, 5 na célula B1 e 6 na célula B2. Então a minha planilha está assim, A, B, 1, 2. Então a minha planilha está 6 na célula 1, 5 na célula B1 e 6 na célula B2. Eu acredito que é isso, não tenho certeza. Vou levar em consideração esses valores. Não tinha razão de ser 61 na célula A, porque não existe célula A. Qual o resultado proporcionado pela fórmula se ou a média entre as três for maior do que 24 ou 0? Caso contrário. Eita, ó, eu vou ter que fazer. Vamos escrever isso de forma mais bonita. Bora. Porque eu preciso que vocês vejam isso. Vamos rodar aqui, tela branca. Fórmula aqui com a gente. Certo? Vamos aumentar um pouquinho aqui o tamanho da nossa fórmula. Ok, certo? Vamos identificar aqui as partes da nossa função si. As partes da nossa função si são as seguintes. Começando aqui no si, terminando aqui, certo? Eu tenho a minha função si, certo? Minha função si. Agora vamos identificar ponto e vírgula fora de outros parênteses. Aqui abriu um parêntese, aqui abriu um, abriu dois. Fechou o 2, fechou o 1, ok? Portanto, como eu tenho abertura e fechamento, esse primeiro ponto e vírgula aqui e esse segundo ponto e vírgula aqui são os que separam valor verdadeiro de valor falso. Valor verdadeiro de valor falso. Ok? Então, ou essa função, ela resulta em 1, ou essa função resulta na contagem de números entre B1 e B2, que significa 2. Então, das duas, uma, minha gente. Ou a resposta dessa função é 1, porque isso aqui é o valor verdadeiro, ou a resposta dessa função é 2,
Porque se levarmos em consideração que isso aqui é o valor falso, o nosso teste é tudo isso. O nosso teste lógico, a nossa condição a ser analisada é tudo isso, certo? Então, ou a resposta dessa função dá 1, ou a resposta dessa função dá a contagem de números de B1 e B2, que isso significa 2. Se eu for contar nas células B1 e B2, aliás, não. De maneira nenhuma. A contagem de números de B1 e B2, segundo a nossa planilha, é 1. Porque lembra, nossa planilha ela tem o quê? Salvo eu esteja enganado, e aí eu vou voltar lá para ver, mas eu tenho aqui A, 1, 2, A e B. Aí aqui eu vou ter um valor que é 6, aqui eu vou ter 5 e aqui eu vou ter 6. Ele está me perguntando a alternativa da contagem de números de B1 até B2. Então veja só, B1 e B2, quantos números existem entre B1 e B2? 1! Né? Se a minha planilha foi desenhada corretamente, só existe um número. Então, ou seja, ou a resposta dessa função se é 1, ou a resposta dessa função se é 1. Não importa o teste, não importa você analisar esse teste aqui não. Deixa eu rever a nossa planilha para ver se é isso mesmo, se é o que está escrito aqui. Ah, não, eu que errei. Exatamente, ó, agora sim, tá certo. Não é 6 em B2, era esse meu medo. Célula 6 em B2, ok? Então, realmente, ou a resposta da nossa função é 1, ou a resposta da nossa função é 2, certo? Vamos voltar para a nossa tela em branco para eu riscar isso. Nossa tela em branco volta ao seguinte, a nossa planilha, repetindo aí, desculpa, eu cometi o erro mais cedo, tá? A nossa planilha, ela é assim, A, B, e aqui nós temos as linhas, certo? A nossa planilha, ela tem 6, 5 e 6, certo? Portanto, na nossa planilha, realmente, das duas, uma. Ou a resposta da nossa planilha é 1, de acordo com esse valor verdadeiro, ou a resposta da nossa planilha é 2, né? Porque contar quantos números existem nessas duas células dá 2, ok? Pronto, então ou a resposta é 1 ou a resposta é 2. Tá? Agora, quem é que a gente vai testar? Quem é que a gente vai testar? Esse teste lógico aqui. O teste lógico aqui está com uma função OU. Lembra, se você usa uma função OU e você coloca, vamos supor, duas proposições aqui, a função OU ela vai ser verdadeira caso as duas sejam verdadeiras, ou caso uma seja verdadeira. Então, a função OU, ela analisa duas ou mais proposições. Se pelo menos uma delas for verdadeira, então a função OU é verdadeira, certo? Portanto, se a x for verdadeira, não importa y, então isso aqui vai ser verdadeiro. Se a y for verdadeira, então isso aqui também dá verdadeiro. Isso só vai dar falso se as duas forem falsas. Então, se as duas forem falsas, aí, no nosso caso aqui, isso dá falso. O engraçado é que essa função OU, ela vai daqui até aqui. E tem um ponto e vírgula aqui, você está percebendo? Portanto, isso aqui é a primeira proposição, que eu vou chamar de x, e esse zero é a segunda proposição, que eu vou chamar de y. João, zero pode ser uma proposição? Pode. Zero no Excel necessariamente resulta em falso. Zero é sinônimo de falso. Então, olha que interessante. Nós temos uma função OU que já tem uma das proposições dentro dela falsas. É como se eu fizesse uma função OU entre um x que eu não sei e uma que eu já sei que é falsa. Portanto, depende de x. Se x for verdadeira, a função OU é verdadeira. Se x for falsa, a função OU inteira é falsa. Portanto, nós temos que analisar a média, certo? Não foi uma burrice o que o cara escreveu na prova. Ele fez isso para confundir você, para criar mais texto. Mas se ele tivesse posto a bosta da função média fora da função OU e esquecido a função OU, dava no mesmo. Porque como é que você faz uma função OU
em que uma delas já é necessariamente falsa. Você já sabe que é falsa. Aí o que vai acontecer? Bom, era melhor ter tirado o ou e o zero e ter colocado só a função média lá, que dava no mesmo, mas foi só para confundir. Então vamos lá. A média, pergunto a vocês, a média entre A1, B1 e B2, a média entre A1, B1 e B2 é maior do que 24? A média entre A1, B1 e B2. Olha só, 6, claro que isso aqui não dá maior do que 24. 6, 6, 5 dá 5,666, alguma coisa. Então não é maior do que 24, certo? Se não é maior do que 24, falso. Se é falso, então vem para o valor falso. Descobrimos que a resposta é o valor falso, dá 2. Agora veja só, agora me veio à mente o seguinte, por que não botar 61 ali? E se a gente colocar 61? E se em vez de 6, realmente a redação da questão fosse 61? 61 mais 6 mais 5 dá 72, certo? 72. A média é 72 dividido por 3. 72 dividido por 3 dá 24. Aí eu pergunto, 24 é maior do que 24? Também não. Também não. Então, como essa função aqui todinha está falsa, como esse nosso teste lógico está falso, então quem vai predominar como resposta é o valor falso. Portanto, mesmo que 61 esteja escrito certo, eu acho que estava. Eu acho que o único erro foi a falta do A1. Falou lá na célula A, eu acho que era na célula A1. A única falha era essa. Mas mesmo que a gente usasse o 61 como valor de referência, 61 mais 11, 72. A média entre isso, a média dividida por 3, porque são 3 células que entraram no cálculo, dá 24. 24 é maior do que 24? Não. Portanto, a resposta número 2, o número 2, desculpem, se encontra na letra D. Resposta letra D, ok? Vamos lá. As questões 117 e 118 se baseiam na tabela elaborada no Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão. Ela possui na coluna C totalizações diversas. Então, aqui está o total na coluna C de parafusos, o total na coluna C aqui você vê, vamos lá, esse é o total de parafusos, esse é o total de porcas e esse é o total de arruelas. E esse aqui é o total dessas 3 aqui, ok? Então vamos lá. Sobre a coluna C, a alternativa que apresenta uma fórmula compatível com o valor presente na célula especificada é... Bom, o que você pode dizer? O que você pode falar aqui sobre, ó, veja só. Em C4, vamos lá. Em C4, o que é que tem em C4? C4 tem isso. Bom, C4 é a soma de B2 menos B4? Não. C4 seria a soma de B2 até B4. B2 até B4, ok? Vamos lá. Em C7, essa função sum não existe, não funciona, seria no Excel em inglês, certo? A mesma coisa em C10. Bom, em C10 tem um add aqui, não é add, seria soma o nome da função, certo? Em C11 tem a somatória de C2 até C10. Quer dizer, em C11 eu teria a somatória disso aqui. Bom, se eu fizesse isso com o nome soma, daria certo, porque o nome da função é soma, certo? E finalmente em C11, ou seja, aqui na célula C11, a soma entre C10, ponto e vírgula, C7 e ponto e vírgula C4. C10, ponto e vírgula, C7, ponto e vírgula, C4. Essa aqui é a nossa resposta que condiz com o que a gente está perguntando. Questão número 117, só para confirmar, letra D, tá aí certinha, ok? Próxima, nós temos aqui a questão de número 118, 118, VUNESP, diz o seguinte: caso se deseje imprimir apenas a área delimitada nas colunas A e B até a linha 10, essa área pode ser marcada e o botão área de impressão selecionado, para que seja definida a área de impressão. Esse botão se encontra na aba, em que botão se encontra
Área de impressão, lembra? A gente já respondeu uma questão como isso, né? Uma questão sobre essa, ó, só para lembrar, para ninguém dizer que a gente não lembra. Na verdade eu lembro, mas layout de página. Aí em layout de página você tem aqui um botão chamado, ó, área de impressão. Tá aqui, o nosso zoom vai funcionar daqui a pouco. Daqui a pouco o zoom ele aparece. Aqui, pronto, ó. Tá aqui, área de impressão. Dentro de layout da página, ok? Pronto. Com isso, nós fazemos o seguinte, com isso nós respondemos letra E, é a questão número 118, letra E, ok? Uma pergunta que é a seguinte, 119, vamos lá. 119 é tranquila, facilzinha. Só um lembrete aqui rapidinho, antes da gente prosseguir para 119, eu queria lembrar você sobre se você pretende ou conhece alguém que pretende fazer algum concurso focado em alguma polícia civil, militar, polícia federal, polícia penitenciária, polícia legislativa. Você tem um projeto, a gente tem um projeto próprio para isso, chamado eu vou passar na polícia.com.br. Fique ligado sempre que os primeiros cursos forem lançados, já foram lançados 2 cursos para a Polícia Militar e Polícia Civil de Pernambuco, né? Já que a Polícia Militar de Pernambuco foi recentemente autorizado 1.500 vagas e a gente já tem um curso próprio lá para a Polícia Militar de Pernambuco. Mas fica ligado, se a Polícia Militar do teu estado tiver para lançar vaga, se a Polícia Civil do teu estado, se a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal tiver para lançar vaga, fica de olho aqui, porque sempre a gente faz preço promocional de 50% de desconto para os 100 primeiros inscritos. Então você ficou de olho, rapaz, olha, vai a Polícia Militar, Polícia Civil do Mato Grosso, cargo de delegado, tá para sair, João, tudo bem. Fica de olho porque aqui a gente vai lançar material e quando lançar material, o curso vai ser 50% de desconto para os primeiros 100 inscritos. Então fica de olho sempre no www.euvopassarnapolicia.com.br, tá? Bom, vamos prosseguir aqui, questão de número 119, ela diz o seguinte: assinar a alternativa que contém a fórmula que, quando aplicada na célula C5, resulta no valor apresentado atualmente nessa célula. Então, ou seja, a pergunta é, essa célula aqui, C5, ela foi resultado, esse resultado é o resultado de qual fórmula, certo? Bom, eu tenho aqui alguns valores tanto nas células C como D. Vamos começar a fazer uma análise básica aqui. A média de C2 até C4. Bom, a média de C2 até C4. 110 mais 100 mais 120. Isso aqui dá 330. 330 dividido por 3, 110. Pronto, isso aqui já é a minha resposta. Já achei a minha resposta. Deixa eu ver se foi fácil assim mesmo. Tá dizendo que é a letra A mesmo. O restante, ó, a média de B2 até D4. Bom, a média de B2 até D4 seria a média entre tudo isso aqui. Certo? Tudo isso aqui. E com certeza isso não vai dar 110. Se você quiser fazer o cálculo, pode fazer. Mas eu acredito que isso não vai dar 110, porque esses valores sobem muito a média e esses valores aqui descem, mas numa taxa diferente. Então, assim, eu tenho aqui valores que são 400, 500 vezes maiores. 400, 500 unidades a mais. Então, eu acho que, com certeza, não dá 110 na média, certo? A soma de C2 até C4, a soma de C2 até C4 dá 330. O mínimo de C2 até C4, o mínimo é 100. O mínimo de B2 até D4, o mínimo de D2 até D4 é 4. Portanto, esse valor aqui eu não sei qual é, mas com certeza não vai ser 110, vai ser maior do que 110. Portanto, letra A é nossa resposta, nada de estranho, né? Vamos lá, questão número 120. A questão número 120 diz o seguinte: observe a planilha do Excel 2010 na sua configuração padrão exibida na figura. Indique a alternativa que contém o nome do recurso que foi aplicado na célula C7. Quer dizer, esse recurso aqui. Qual é o nome dele? Minigráfico. Existe um recurso chamado minigráfico em que você pode colocar um desenho simplificado, um gráfico simplificado em uma célula do Excel, a partir do Excel 2010. Então você seleciona a célula, coloca o minigráfico e pede para ele desenhar. Ele vai analisar vários valores, estabelecer a função entre o maior e o menor e aí fazer o desenho. Portanto, o minigráfico é um recurso que existe
no Excel 2010 e é esse recurso que permite que você desenhe um gráfico simplificado dentro de uma única célula, ok? O gráfico não fica flutuando como um objeto separado, ele é colocado dentro de uma célula, ok? Portanto, questão de número 120, ok? Com isso a gente termina a aula de hoje, porque já está no tempo, a gente vai continuar na próxima aula, que já estará disponível aqui hoje também para vocês. Me perdoem por esse atraso, mas hoje também a próxima aula disponível para vocês. Vou tentar compensar colocando mais aulas para a gente poder concluir logo o Excel, que eu acho que está todo mundo de saco cheio de Excel. Saco cheio, porém, com certeza de que vai responder bem ao que vier por aí nas provas, com certeza de que vai entender as questões de Excel, tente fazer, pegue mais questões do Excel, diferente dessa que eu mostrei para vocês, tente resolver para você ver como você já está craque nisso, tá? Um abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.